Bom dia a todos, alunos da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. E estamos aqui, mais uma vez, reunidos, neste vídeo aula, no intuito de dar prosseguimento ao nosso conteúdo programático. Tranquilo? Na semana passada nós encerramos o direito como a unidade de direito como ciência. Nós já vimos a unidade. Direito como conhecimento, direito como objeto, direito como ciência. E hoje vamos iniciar a primeira parte, do direito como sistema. E a gente encerra a matéria para a prova de AP1, que vai ser na próxima semana. Tranquilo? Então, tão logo a gente passe a fase de AP1, aí nós retornamos ao conteúdo programático, dando continuidade com a segunda parte do direito como sistema. Então hoje a gente vai ver o conceito de sistema, vamos ver o que é necessário para ser considerado um sistema. Depois nós vamos conceituar o sistema jurídico, porque o direito é um sistema. Depois passaremos a analisar as características desse sistema jurídico. E depois passaremos a analisar a composição, do que é composto. Quais são os elementos que compõem um sistema jurídico, tá bom? Isso é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos tratar sobre as funções do sistema jurídico, mas isso aí para pós AP1. Tranquilos até aí? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, falando um pouco sobre o direito como sistema. Tranquilo? Antes de tudo, necessário se fazem saber o que é um sistema. A gente ouve falar, Sistema econômico, sistema político, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema circulatório. A gente ouve falar nesses, o sistema, bioma. Então, o que é sistema, O que seria sistema de forma genérica, para que nós pudéssemos dizer que existe dentro do corpo humano um sistema respiratório, um sistema circulatório, que existe na sociedade o que nós denominamos de sistema econômico, ou também o sistema político. O que quer dizer? E agora vamos falar sobre o sistema jurídico. Então, a primeira coisa é saber o que é um sistema. Tranquilo? Então, vocês imaginem, tá certo? Um grande conjunto de objetos, tá certo? Então, vocês imaginem aí um círculo. E dentro desse círculo, vários milhares de pontinhos. Cada pontinho desse significaria um elemento deste conjunto. Aí tu imagina esse conjunto de centenas, milhares de elementos trabalhando, Trabalhando. Só que eles estão trabalhando de forma desorganizada. Um combatendo o outro, discussões, brigas, enfim. Ia sair alguma coisa disso? Ia sair só desorganização, tá bom? Litígios, é o que ia acontecer. E esse conjunto em si não ia lograr isso, ele ia acabar por findar-se. Tranquilo? Agora imaginemos o contrário, estamos diante de um conjunto, aí você imagina aqui, um círculo, com milhares de pontinhos, cada pontinho desse representando um elemento, e cada elemento desse trabalhando em prol um do outro. O trabalho de um complementa ou auxilia o trabalho de outro. E assim sucessivamente. O que vai acontecer com esse conjunto?
esse conjunto ele vai lograr êxito, ele vai vencer. E se ele tiver um objetivo, esse objetivo vai ser atingido. Vai ser atingido por quê? Porque os seus elementos estão ali trabalhando de uma forma harmônica, de uma forma organizada. Tudo voltado em prol de atingir um objetivo. Ele vai conseguir esse grupo. Então, quando nós estamos diante de um conjunto desse, tá bom? De elementos, é um conjunto imenso de elementos que estão tão organizados entre si, tão harmônicos entre si, que nenhum desdiz o outro. Tudo em prol de um objetivo, de uma finalidade. Isso é um sistema. Se nós observarmos o nosso sistema respiratório, nós vamos ter vários elementos, tá bom? Desde as narinas, passando pela faringe, até chegar aos pulmões, dos pulmões para os alvéolos, dos alvéolos para o sangue, e depois volta todos em um sistema ou em um conjunto de ações harmônicos. Então eu dei aqui, fiz uma coisa bem simples, que eu não sou um médico. Eu sei que um médico que trata sobre o sistema respiratório, ele vai dizer que existe bem mais elementos do que eu falei. Eu falei só narinas, faringe, pulmões, alvéolos, né? Até chegar ao sangue, que é isso que o sistema respiratório faz, né? Ele capta o oxigênio do ar, né? Através de todo esse procedimento, nos alvéolos ele passa o oxigênio para o sangue, ao mesmo tempo que ele retira o gás carbônico. E aí volta, entra oxigênio, sai gás carbônico. Tu imagina se um desses elementos falhar, né? Um desses elementos falhar, o que é que vai acontecer? A tua respiração não vai lograr êxito, tá bom? Eu, por exemplo, tenho um problema de chamam no Ceará de nariz entupido, né? Então, eu fico usando sempre medicamentos, né? Para que aqueles soros, para que nós possamos aliviar. Então, eu sinto dificuldade na respiração. Por quê? Porque eu tenho alguns dos meus elementos aqui que não estão funcionando direitinho, né? Eu tenho que fazer uma correção, tá bom? Mas tá vendo aí? Estou dando um exemplo bem simples, mas nós temos sistemas bem mais complexos. Então, definindo sistema seria um conjunto de elementos, né? Um conjunto imenso de elementos, aos quais estão tão harmonicamente organizados que nenhum desdiz ou destoa do outro, de forma a atingir uma finalidade, um objetivo. Isso é um sistema. E aí, se você tomar esse conceito de sistema, aí você vai entender o sistema econômico, que vai ter sim um conjunto de vários elementos, várias instituições, vários órgãos da economia, que todos eles estão trabalhando em prol de um único objetivo, né? Um único objetivo. Se um desses elementos, instituições ou órgão vier a falhar ou destoar do outro, a economia vai para baixo. Bom, mesma forma, um sistema político. Da mesma forma, um sistema circulatório em um ser humano, igual um sistema de um bioma, né? Houver ali algum tipo de elemento que trabalhe de forma contrária, vai haver um desequilíbrio e o sistema não vai atingir o seu objetivo. Então, para ser sistema, necessário se faz, primeiro, um grande
né, aglomerado de elementos, tá bom? Um grande aglomerado de elementos. Segundo, tem que haver uma organização e uma harmonia muito grande entre esses elementos. E uma finalidade própria. Três requisitos para ser sistema, ou ser denominado como um sistema. Professor, e o direito é um sistema? Aí vamos ver, né? Imaginem, né, um conjunto enorme de normas. Milhares, milhões de normas. Tá certo? E esses milhões de normas têm uma finalidade. Tá bom? Fazer com que todas as pessoas que compõem um determinado grupo social se comportem de acordo conforme os ditames daquela norma. Tá certo? Então, todas essas normas, elas compõem-se em comandos comportamentais que vão guiar, nortear, né, seus destinatários para uma paz social, ou em busca da paz social. Tu imagina se uma dessas normas desdiz uma da outra, o que é que acontece? Né? Desdiz. Aí nesse caso aí, haveria desordem, né? Haveria desordem, e nós não atingiríamos o objetivo que seria a paz social. Então, o direito é um sistema? É sim. Professor, quais são os elementos que compõem o direito? Normas. Milhões de normas. Tá bom? Elas estão harmonicamente organizadas, devem estar harmonicamente organizadas. Tá bom? De tal forma que uma determinada sociedade, um determinado grupo social, de um determinado território, vive em paz. Isso é, todas as vezes que nós tivermos um sistema jurídico cujas normas estão destoando uma da outra, a tendência é que nós tenhamos a desordem, né? Tenhamos a desobediência civil e, consequentemente, cheguemos a uma guerra. Então, aí nós afirmamos que o direito é um sistema. E se nós fôssemos definir o sistema jurídico de forma bem tranquila, sem muita profundidade, se utilizando desse conceito genérico que eu dei há alguns minutos atrás, nós definiríamos o sistema jurídico como aquele conjunto imenso de normas, tá bom? Que estão tão harmonicamente organizadas, tá bom? Estão tão harmonicamente organizadas que nenhuma destoa uma da outra, com a finalidade de atingir a paz social. Tranquilo? O direito não tem como finalidade a justiça. Não é a justiça, tá bom? Você já deve ter observado por diversas vezes, nesses últimos 2 meses que nós estamos juntos, que existem normas injustas. Então, né, não há como nós afirmarmos que a finalidade do sistema jurídico seria a justiça. Não. É a pacificação social. Essa norma é injusta. No entanto, ela pacifica. Tranquilo? Exemplo está aí. O maior exemplo é estarmos hoje diante de uma situação excepcional de pandemia e o governo, né, tem que assistir aquelas pessoas que não podem momentaneamente
exercer as suas atividades econômicas. E aí ele tem que assistir. Ele assiste como? Hoje, a partir desse mês, colaborando com um pagamento de um valor de R$ 250 em média, né, para esta pessoa. Isso é muito pouco. Isso é injusto, mas pacifica. Se tivesse que dar mais do que isso, talvez o Estado viesse a quebrar financeiramente, quebrar literalmente. E aí não poder mais arcar com nenhuma conta. E aí não pagaríamos salário de funcionário público, não pagaremos mais os benefícios advindos da Previdência e Assistência Social. Tá vendo aí? Então, através de um estudo, né, paramentado em outros sistemas, sistema econômico, sistema político, decidiram por normatizar um valor, né, médio de R$ 250 por pessoa. Tranquilo? Eu falo média porque tem pessoas que vão receber 350 e tem pessoas que vão receber 150. Depende da situação. Tranquilos até aí? Entender o que é um sistema, entender quais são os requisitos para ser sistema, tá bom? Entender que o direito é um sistema jurídico, que o direito ele compreende os requisitos para ser sistema. Primeiro requisito, tem que ter um aglomerado de objetos. Ele tem normas. Segundo, a harmonia dessas normas. Elas estão bem organizadas, tá bom? Bem orientadas. E terceiro, tem uma finalidade própria, que seria a pacificação social. Então o direito ele preenche, sim, todos os requisitos para ser sistema. Tranquilo? Aí agora vamos ver quais são as características desse sistema. Já que o direito é um sistema jurídico, ele tem características próprias. Eu não vou entrar aqui dentro do sistema religioso, ou sistema político, ou sistema econômico, porque não é nossa seara. Está aí a teoria econômica para explicar quais são as características do sistema econômico. Está aí a ciência política para explicar quais são as características do sistema jurídico ou sistema político. Está aí a religião para caracterizar o sistema religioso, tá bom? Está aí a medicina para caracterizar os sistemas respiratório, circulatório, digestivo do corpo humano. Não é problema nosso, mas o nosso, sim, estamos dentro da ciência do direito e, consequentemente, nós podemos, sim, caracterizar o sistema jurídico, tá bom? E o sistema jurídico ele tem 3 características, tá bom? 3 características. A primeira delas, o sistema jurídico, ele é um sistema aberto. Professor, o que quer dizer que é um sistema aberto? O que é algo aberto? Né? Algo aberto é algo que comporta, tá bom? Comporta a influência do que está por fora. Quando eu estou com minha porta fechada, eu me isolo. Quando eu estou com minha porta aberta, eu passo a interagir, né, com outros. Então, quando eu falo que o sistema jurídico ele é aberto, eu quero dizer que o sistema jurídico ele se deixa interagir com outros sistemas, tá bom? Com outros sistemas. Então, isso quer dizer o quê? Ora, se o sistema jurídico é aberto, então ele interage com o sistema religioso, ele se interage com o sistema geográfico, ele interage com o sistema econômico, ele interage com o sistema político, enfim, ele interage com outros sistemas. E isso é de importância vital. Por quê? Porque quando você interage com outros, quando você interage com outrem, você modifica-se, né? Então, às vezes eu tenho um determinado pensamento e ao tratar esse meu pensamento com outra pessoa, tanto eu influencio ela, como ela também me influencia. Nós pode sim agora
ter um novo pensamento, né? Eu fico com uma tese, ouvi a antítese e nasce uma síntese. E assim sucessivamente. Assim também é o direito. Então o direito, por ele ser um sistema aberto, ele sofre influência de outros sistemas e, obviamente, que com isso, né, com essa interação, surge uma outra característica do direito, que é a característica de ser dinâmico. Isso quer dizer o quê? Ele está em constante transformação. Ele não é um sistema estático. Tá bom? Ele não é um sistema estático. Ele é um sistema dinâmico. Isso quer dizer o quê? O sistema jurídico ele está sofrendo modificações através do tempo. Pelo fato de que ele está sempre deixando-se interagir, tá bom? Influenciando e sendo influenciado por outros sistemas. Então já vimos o sistema ele é aberto, ele é dinâmico, tá bom? E terceiro, é o mais simples de tudo, ele é um sistema normativo. Em que sentido, professor? Ele é normativo porque ele compõe-se de normas. Os seus elementos, né? Os seus componentes são normas. E normas bem específicas, nós já sabemos. As normas de direito, elas tratam, né, do comportamento do homem como ele deve ser, e não como ele é. Tranquilo? Mas como ele deve ser. Então vimos aí as três características do sistema jurídico. Ele é aberto, ele é dinâmico e ele é normativo. Tranquilo? Até aí? Professor, mas o que é norma mesmo? A gente fala que o direito ele é composto de normas. Tá bom? Mas o que seria normas? A lei é norma? Eu digo é. O costume, professor, é norma? É. Professor, os princípios são normas? São normas. Tranquilo? Quer dizer, professor, as normas elas podem ser escritas como uma lei, ou elas podem não ser escritas como um costume ou um princípio. Eu digo, você está correto. Tá bom? Você está correto. Então, nós temos sim normas, e essas normas podem ser escritas, e elas vêm aí através dos códigos, das leis, tá bom? Enfim. E pode vir de forma não escrita, como um costume, tá bom? Por exemplo, a fila. A fila é um costume, a fila. Não mais na lei uma norma escrita dizendo ou modulando como deve ser uma fila. Não. A fila ela é, tá bom? Um costume. Então todas as vezes que eu for para uma padaria, ou que eu for para um banco, ou que eu for para um determinado local e que eu estiver ali com uma pessoa à minha frente, eu me imposto imediatamente ali, logo atrás dela, tá bom? E chegar a terceira pessoa, vai ficar atrás de mim, e essa fila vai se formando. E fure a fila para você ver como ela é uma norma. Na hora que alguém vier e ficar à sua frente, você vai ver o que aqui vai acontecer. Vai causar desordem. Vai causar desordem. Então, a fila é um exemplo de uma norma não escrita. Tá bom? De uma norma não escrita. Tá certo? Agora existem dois tipos de normas. Dois tipos. A norma ela é um comando. Ela está no campo das ideias. A norma. Tá bom? Ela é um comando. Ela é um comando comportamental. Ela é uma estrutura decisória. Você não consegue enxergar a norma.
Você pode até sentir os seus percalços, tá bom? Mas ela não está no plano da concretude. Ela não está no concreto. A norma, ela está, sim, no plano da abstratividade. Então, ela é apenas, tá bom? Um comando comportamental. Tranquilo? Agora, a norma, ela pode ser uma regra ou ela pode ser um princípio, tá bom? Uma regra ou um princípio. Professor, e qual é a diferença? A regra, ela se traduz, é uma norma que se traduz em um padrão comportamental imposto a determinados grupos sociais, tranquilo? E viabilizam a vida em grupo, a vida em sociedade. Então ela se compõe em um padrão comportamental, tá certo? As regras, elas podem vir tanto na forma escrita, através de uma lei, de um código, como pode vir também através do costume, tá bom? A regra, eles chamam de regras consuetudinárias, são as regras costumeiras, tranquilo? E ou ela pode ser um princípio. Então a norma pode ser ou regra ou princípio. Regra, já falei o que são regras, tá bom? São padrões comportamentais impostos a determinados grupos sociais, com a finalidade de viabilizar a vida deste grupo, né? As interações sociais deste grupo, tranquilo? Já os princípios, se eu fosse definir princípio, eu definiria o princípio como eles são preceitos, tá bom? Preceitos que por sua enorme, extrema abstratividade e generalidade acabam por nortear os mais diversos ramos do mundo jurídico, os mais diversos ramos do sistema jurídico, tá bom? São assim denominados de espírito do direito. Os princípios são a essência do direito. É o que há de mais importante nos direitos. No direito. Os princípios fundamentam as regras. Tá bom? Fundamentam as regras. Toda regra, ela está de alguma forma fundamentada em um princípio. Tá certo? Tranquilo? Então, já sabemos já o que são regras e o que são princípios. Professor, o senhor poderia diferenciar esses dois institutos normativos? Quer dizer, nós temos normas. Normas são os elementos componentes de um sistema jurídico. E esses componentes jurídicos podem vir em forma de regra ou em forma de princípios. E sabemos agora o que são regras e princípios. Mas o senhor poderia definir? Aí eu poderia sim definir baseado em algumas características, tá bom? Em algumas características, tá certo? Então vamos lá. Quanto à abstração, professor, o que é abstração? Abstração, turma, é um ato do intelecto através do qual um ser cognoscente ele reflete, tá bom? Ele faz uma reflexão sobre um determinado objeto, isolando-o de fatores da realidade. É como se eu quisesse deixá-lo o mais genérico possível. Vou dar um exemplo, né, de uma abstração, né? Eu poderia muito bem definir assim, se José matar João, a pena é de 20 anos de prisão. Não há abstração. É um caso concreto. Então, só quem seria punido seriam os Josés. E os Josés que matassem João. Porque se os Josés matassem o Roberto, não estaria enquadrado
nessa norma, nessa regra. Concordam comigo? Então, o que é que acontece? Na abstração, você vai estudar esse objeto, esse fenômeno, que seria matar, tirar a vida, destruir a vida de alguém. E aí eu tiro. Não, eu vou tentar isolar ele da realidade. Eu quero que abarque a todos. Aí eu tiro José, tiro João e boto só assim, ó. Matar alguém. Pena de 12 a 20 anos. Viu como eu consegui a abstração? Através de uma reflexão sobre um determinado fenômeno, eu isolei ele da realidade. E deixei ele bem genérico. O mais abstrato possível. Abstrair é retirar do concreto. É retirar da realidade. Entenderam aí? Pois bem, quanto à abstração, os princípios são bem mais abstratos do que a regra. São bem mais abstratos do que a regra. Primeira diferença. Tá bom? A regra é abstrata? É óbvio, resta aí a regra, ó. Matar alguém. Bem abstrato. Olha o princípio que fundamenta essa regra. Princípio da vida. Tá vendo aí? Como o princípio da vida ele é bem mais abstrato do que apenas matar alguém. Porque o princípio da vida não atinge, não vai abarcar apenas a destruição da vida em si. Não apenas isso. Viver não é apenas não morrer. Viver também é ser feliz. Viver também é atingir seus objetivos. Viver também é construir uma família conforme o seu entendimento. Viu aí? Viver também é ser livre. É melhor você viver poucos minutos livres ou você viver eternamente preso. Né? Entenderam? Então, primeira diferença. Quanto à abstração, os princípios são bem mais abstratos do que as regras. Tranquilo? A segunda característica que a gente pode fazer uma diferença é quando a gente fala da determinalidade. Tá bom? E o que é determinalidade? É a capacidade de você precisar algo. Tá bom? De precisar algo. Então, a regra, ela é mais determinável. Tá bom? Ela precisa de menos interpretação para ser aplicada. Já os princípios, como vocês observaram, no exemplo que eu dei anteriormente, ele precisa de uma maior interpretação para você determinar ele. Você viu como eu falei que a regra é bem simples, matar alguém, homicídio. Tá bom? E o direito à vida. Você viu que o direito à vida precisa de uma maior interpretação, né? Para precisar que seja princípio. Então a regra ela tem um maior grau de determinalidade. Tranquilo? Próximo. No que tange a funcionalidade. A função. Tá bom? A regra, a função da regra, ela é simplesmente de controlar comportamentos. Princípio não. Princípio ele não só controla, mas ele também orienta comportamentos. E mais, ele integra as outras normas. Ele integra as outras regras. Então eu posso sim encontrar em uma regra, em uma mesma regra, vários princípios que o orientaram. Por exemplo, uma regra consumerista, tá bom? Aquela regra do direito do consumidor. Ali nós encontramos o princípio de proteção ao hipossuficiente, quer dizer, em uma relação entre consumidor e fornecedor, o consumidor, ele é o mais fraco, né? A fraqueza não está na sua constituição física, está no seu poder de informação sobre o produto ou serviço que ele está ali adquirindo.
Entenderam? Mas também é o princípio do indúbio pro consumptore. Dois princípios. O princípio de proteção aí para o suficiente. Eu identifico quem é o mais fraco na relação e protejo ele. E também o princípio do indúbio pro consumptore, que em caso de dúvida na interpretação da norma, a interpretação deve ser aquela mais favorável ao consumidor. Está vendo aí? Então, os princípios eles integram as normas. Eles fazem com que as normas fiquem bem integradas. Então, lembrar quando eu falei para vocês que um princípio, ou que o sistema jurídico, ele é composto de normas e essas normas precisam ser organizadas harmonicamente, pois quem faz essa harmonização dessas normas são os princípios. São responsáveis por essa harmonização. Tá bom? Quando uma norma fere um princípio basilar, a tendência é que ela seja expurgada do sistema jurídico, ela vai para fora. Porque se ela ficar dentro, ela vai corromper o sistema. Tranquilo? Então, quanto ao grau de funcionalidade, o princípio tem um maior grau de funcionalidade. Ele não apenas controla, mas ele também orienta e integra as normas. Enquanto que a da regra é apenas de controlar. Controla comportamentos, tá bom? Comportamento. Outra diferença, estamos na terceira, né? Uma quarta, proximidade. Em que sentido essa proximidade? No sentido de significado, tá bom? Do que seja princípio e do que seja regra. Então, a regra, ela está mais próxima do conteúdo do direito. Está mais próximo do conteúdo. Enquanto que os princípios estão mais próximos da ideia do direito. Enquanto o princípio é considerado uma ideia do direito, a regra é considerada um conteúdo do direito. Então, outra característica, né? Outra diferença. Tá bom? Então, o grau de proximidade do princípio se aproxima da ideia do direito. Já o grau de proximidade da regra se aproxima do que é conteúdo do direito. Viu aí? Tem outro, professor? Tem. Deixa eu me lembrar aqui. Coexistência. A possibilidade de duas regras coexistirem ao mesmo tempo. E a possibilidade dos princípios de coexistirem ao mesmo tempo, tá bom? Então é assim, ó. Todas as vezes que nós tivermos normas, regras, aliás, que nós tivermos regras que uma desdiz a outra, não tem como você aplicá-las. Uma delas vai ser excluída, ao caso concreto, tá bom? Uma delas vai ser excluída. Vou dar um exemplo para vocês. Trazendo aqui dentro do direito do consumidor, já para facilitar a vocês. Dentro do direito do consumidor, existe um fenômeno chamado contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato em que ele é elaborado por uma única pessoa, um único das partes, e ele é feito para pessoas indeterminadas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma loja que vende eletrodomésticos. Tá bom? Então, ela tem ali um contrato padrão para qualquer consumidor. Tá bom? Para qualquer consumidor. Então, essa regra diz que, nesse momento de um contrato de adesão, apenas uma das partes pode elaborar as cláusulas. E a outra vai só aderir. Isso no direito do consumidor. No entanto, existe dentro da teoria dos contratos gerais, que diz que o contrato é um acordo entre as partes e que deve ser elaborado por ambas as partes. Não pode ser elaborado só por uma, não. Então, nós estamos diante de duas regras. Tá bom? Onde uma desdiz a outra. Então, no caso do consumidor, a gente exclui a regra da teoria geral dos contratos e aplica a regra do contrato de adesão. Já quando a gente trata de princípios, tá bom? Tá certo? Quando a gente trata de princípios, eles podem sim ser
aplicados ao mesmo tempo, desde que nós venhamos a balancear os valores que eles estão ali imbuídos. Tá bom? Então nós podemos sim aplicar. Quando falo de princípio. Uma coisa são regras. Duas regras que se desdizem. Duas regras. Uma desdiz a outra. Uma vai encontrar a outra. Então uma tem que ser excluída. Nós podemos encontrar também alguns valores, alguns princípios que um desdiz o outro. Né? Um desdiz o outro. Por exemplo, o princípio da liberdade de contratar, o princípio da liberdade de contratar, contra o princípio do dirigismo contratual. São dois princípios que se desdizem. No entanto, nós podemos, ao mesmo tempo, em um mesmo caminho, fazer com que eles sejam aplicados, contrabalanceando ali os valores. Então, aplicar parte de um, parte de outro. Tranquilo? Então, quanto ao grau de coexistência, quando estamos diante de regras que se contradizem, uma vai ter que ser excluída. Já nos princípios, quando um princípio desdiz o outro, a gente faz o quê? Um contrabalanceamento e acabamos por aplicá-los os dois a um mesmo caso, sem mistério algum. Tranquilo? Tá certo? Tem outra diferença? Podemos tratar? Podemos sim. Os graus, quanto ao cumprimento. Né? Uma norma, ou ela é cumprida ou ela não é cumprida. Um princípio, não. Um princípio você não chega a esse grau de concretude. Tá certo? Você não chega a esse grau de concretude. Tá bom? Você está num campo tão abstrato que não tem como você cumprir ou deixar de cumprir um princípio. Tá bom? Não tem como. Porque está num grau de abstratividade tão grande. Tá certo? Professor, mas eu matei alguém, eu descumpri o princípio, né? O princípio da vida. Mas eu matei para proteger a vida de outrem. Princípio da legítima defesa. Eu acabo por não, né? Cumprir ou deixar de cumprir. Já a regra não. A regra ou você cumpre ou não cumpre. Tá bom? Tranquilo? Professor, mas aí se eu tirar a vida de alguém, baseado na legítima defesa, eu deixei de cumprir uma regra? Deixou. Né? Você matou alguém. Você tirou a vida de alguém. Só que diante de um instituto denominado legítima defesa, você acaba por não ser punido. Né? Não ser punido. Mas você tirou a vida de alguém. Não se engane, não. Tá bom? Entendeu? Pronto. E por último, quanto à validade. Né? Como nós vimos no cumprimento, a lei ou a regra, por exemplo, ela ou é cumprida ou não é cumprida, tá bom? Então, no caso da regra, a validade dela ou é sim ou é não. Tranquilo? Ou é sim ou é não. Vou dar um exemplo para você. O conceito de consumidor. Tranquilo? O que é que diz a regra sobre o direito do consumidor? Diz assim, ó. Consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou produto para consumo próprio. Pronto. Tá aí. Conceito de consumidor. Aí o Vasconcelos vai para uma concessionária de veículo e compra um carro. Aí eu estou consumindo, eu estou adquirindo esse produto, carro, para consumo próprio. Então, eu sou consumidor. Mas imaginemos se o Vasconcelos não fosse um professor de direito. O Vasconcelos fosse um taxista. E eu fosse para uma concessionária comprar um veículo, tá bom? Para exercer a minha atividade de taxista. Então não é para consumo próprio. Eu estou comprando para
fornecer serviço. Então eu não sou consumidor naquele momento. Então é o seguinte, ou é sim ou é não. O simples fato de você ser professor e comprar um carro, consumidor. Mas se você for taxista e comprar um carro, não é consumidor. Sim ou não. Tá bom? Sim ou não. Já o princípio não. O princípio ele precisa de uma importância, ele precisa de um peso para saber se ele poderá ser aplicado ou não naquele momento. Nós temos princípios fundamentais do direito que em determinado momento não vai poder ser aplicado. Por exemplo, um princípio básico do direito brasileiro, e está na Constituição, é o princípio da liberdade. Tá bom? Mas às vezes nós não podemos, nós perderemos nossa liberdade, tá certo? Se nós viermos a descumprir regras. Então, para que eu venha aplicar um princípio a um determinado caso concreto, a validade dele, eu vou precisar ver qual é a importância dele naquele caso, qual é o peso dele naquele caso, tá bom? É aquele exemplo que eu dei, né? O princípio de proteção ao hipossuficiente frente à liberdade de contratar, né? Então, o princípio de proteção ao consumidor e a liberdade dos contratos. Nesse momento, poderá ser levantado, só pesado, o valor do princípio. E aí talvez um seja aplicado. Um deles não seja aplicado. Então o consumidor ele só adere. Tá bom? O consumidor geralmente ele só adere. Então a um contrato. O contrato já estará feito. Se você não quiser aceitar aqueles juros, ou não quiser aceitar aquele número de parcelas, ou você não quiser aceitar aquele valor que está sendo fornecido pela loja, porque não faça contrato. Tá bom? Porque se o valor estiver de mercado, os juros estiver de mercado, e o número de parcelas estiver coerente ao mercado, você não pode obrigar a pessoa a lhe vender. Tá bom? Não é obrigado a pessoa a lhe vender. Tá certo? Então, são exemplos, né? Então, eu botei quantas características? Eu falei sobre abstração, determinalidade, falei sobre proximidade, falei sobre funcionalidade, falei sobre cumprimento, coexistência e, por último, validade. Dei 7 diferenças, tá bom? Eu acho que tem material bastante para que nós possamos discutir, socializar naquelas nossas frutíferas, né, e gostosas noites da quarta-feira. Tranquilo? Então amanhã eu vou postar o vídeo hoje em homenagem àqueles alunos que são alunos trabalhadores e que às vezes não têm acesso à videoaula antes da noite. Então, de qualquer maneira, eu estou aí ainda hoje dispondo esse material no Sistema AVA. E amanhã, às 18 horas, amanhã dia 31, último dia do mês de março, a gente vai discutir essa matéria, tranquilo? E a gente fala também um pouco sobre a prova na próxima semana. Se cuidem, saudade de vocês e amanhã a gente se encontra.